Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Primeiro eu quero aqui já me justificar com os irmãos, porque talvez seja a primeira vez que os irmãos estejam me vendo depois que eu cortei o meu cabelo. Isso aqui não fiz um voto, não é promessa, nem estou revoltado. É porque eu mesmo acabei aqui tentando cortar o meu cabelo e deu no que deu aqui, né? Essa maravilha toda. Então, está justificado aqui aos irmãos que talvez vão me ver nesse momento, vão assustar um pouquinho, o cabelo está bem baixo. Meus amados, eu queria tratar com os irmãos nesta tarde, né? Nós estamos agora na tarde de domingo, agora são 16 horas e 10 minutos, estou aqui do lado da minha esposa, irmã Luciana, e nós, como dirigentes da congregação do Vila Flórida, sentimos a necessidade em nosso coração de passar aos irmãos uma mensagem, né? E tratar com os irmãos alguns assuntos concernentes à obra do Senhor, as recomendações do nosso pastor, do nosso ministério e também da nossa congregação, que nós temos alguns assuntos a tratar com os irmãos. Então eu gostaria de pedir aos irmãos, talvez esse vídeo seja um pouco extenso, mas eu gostaria de pedir aos irmãos a paciência para assistir, ouvi-lo, prestar bastante atenção os assuntos que eu desejo tratar com os irmãos aqui. Mas antes disso eu queria ler um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação, que se encontra no livro de Eclesiastes, do capítulo de número 3, no versículo de número 1, que nos diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vendo esse texto, meus amados irmãos, me veio ao coração uma meditação para dizer aos irmãos nesta tarde, de que esse versículo nos mostra duas coisas importantes. Primeiro, o texto nos diz que há um tempo para todas as coisas. E nós estamos vivendo um tempo. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Eu diria que este tempo que nós estamos vivendo é tempo de nós nos retrairmos, é tempo de nós nos recuarmos dentro de nossos lares, não podendo sair às ruas, evitando, melhor dizendo, sair às ruas, não indo aos nossos templos como nós sempre fazíamos, cultuar a Deus. Este momento, este é o tempo de nós ficarmos dentro das nossas casas. Mas isso não nos impede de adorar ao Senhor nosso Deus, de buscarmos a presença do Senhor nosso Deus. Mas entre este tempo que estamos vivendo, de distanciamento físico um dos outros, não podendo estar juntos para abraçar, não podendo estar juntos para o aperto de mão, mas nós desejamos estar juntos na mesma fé, no mesmo pensamento, né? Pois estamos ligados no Senhor Jesus Cristo. Cristo é a cabeça e nós o corpo. Estamos ligados uns aos outros. A segunda questão que me vem à mente esse texto, é que se nós estamos vivendo um tempo, nós também estamos vivendo um propósito. O escritor diz que há um tempo e há um propósito. E nós precisamos entender qual é o propósito. E este propósito nós só vamos entender buscando a presença de Deus. Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, ele diz, no capítulo 8, no versículo 28, ele nos diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois bem, meus amados irmãos, se há um tempo e nós estamos vivendo este tempo, nós não podemos desanimar, porque também há um propósito, e este propósito, ele é do Senhor para as nossas vidas. Eu quero terminar esta breve reflexão com os irmãos, lendo o Salmo de número 18, versículo de número 30, o salmista nos diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e um escudo para todos que nele confiam. Confiemos no Senhor. O tempo de angústia, o tempo de ficarmos trancados dentro de nossas casas, distante um dos outros, esse tempo há de passar.
mas enquanto vivemos este tempo, vivamos também os propósitos de Deus para a nossa vida. Deus abençoe em Cristo Jesus, que o Senhor Deus continue operando nas nossas vidas, em cada lar, aonde este vídeo estiver chegando, que esta palavra possa trazer alento ao seu coração e você ser renovado neste dia. Meus amados, tendo dito isto aos irmãos, eu gostaria de passar aos irmãos alguns avisos que se faz necessário neste momento que nós estamos vivendo. E eu gostaria de dar aos irmãos uma explicação, porque provavelmente esse vídeo está chegando aos irmãos através de um novo grupo que nós criamos na igreja. Então nada mais justo do que darmos aqui algumas explicações aos irmãos com relação à necessidade de criar este grupo. Então a primeira explicação que eu quero dar aos irmãos é justamente esta: a necessidade de criarmos um grupo de WhatsApp, né, chamado WhatsApp, para todos os membros do Vila Flórida. Nós temos, meus amados irmãos, cada grupo da igreja, grupo de jovens, de irmãos, de irmãs, tem os seus grupos, e nesses grupos são divulgados os trabalhos da igreja, e nós estamos neste momento usando estes meios para transmitir aos irmãos as orientações do nosso pastor, os trabalhos que se seguem, já que nós não temos cultos presenciais nas congregações. Mas isso tem sido cansativo para nós, porque é de minha responsabilidade receber estas informações e repassar aos irmãos, fazer com que estas informações cheguem aos irmãos. Então eu recebo a informação, repasso essa informação para os líderes repassam essas informações para os grupos. Muitas das vezes os que não estão no grupo, eles passam essas informações individualmente. E isso, em meio a tantas informações que temos recebido dia após dia, tem se tornado cansativo e às vezes não tem alcançado o objetivo necessário, que é deixar todos informados. Então, eu tomei aqui a decisão, meus amados, de criar o grupo da igreja do Vila Flórida, né? Então, esta ideia surgiu junto com alguns irmãos que estão me ajudando, daqui a pouco eu vou anunciar aos irmãos, mas surgiu porque nós concentramos a informação em um só grupo e fica mais fácil de trabalharmos assim durante este período em que nós estamos vivendo, né, pela orientação do nosso pastor, que está seguindo as recomendações das autoridades constituídas. Então, essa é a razão pela qual nós criamos esse grupo, né? Para tornar menos cansativo e menos repetitivo as informações de que às vezes são repassadas nos grupos e talvez não alcance as pessoas corretamente, né? Deixando sempre alguém de fora. Então alguém pode já surgir aí a primeira dúvida, e eu já queria responder. Alguém pode dizer assim: poxa, mas eu não fui perguntado se eu gostaria ou não de participar deste grupo. Ninguém me perguntou, já colocaram meu número de telefone aí. Pois bem, meus amados, aqui já vai um respaldo para a sua pergunta, uma resposta. Para nós seria muito mais difícil sair perguntando para os irmãos, um por um, se desejariam participar deste grupo. Talvez nós teríamos irmãos que visualizassem a pergunta, não respondessem, ou talvez teríamos irmãos que demorassem a responder, e tudo isso retardaria a formação deste grupo. Então, eu tomei a decisão de colocar o máximo de pessoas possíveis neste grupo, né? Sendo membros ou congregados do Vila Flórida. Sendo feito assim, né, nós colocamos a todos, a maioria que nós pudemos colocar de membros e congregados. Então, a partir de agora, a partir deste vídeo, das explicações detalhadas que os irmãos estão recebendo, cada um decide se quer permanecer no grupo ou quer sair, né? Não se faz necessário dar explicações. Se você, meu amado irmão, analisar e dizer que, pensar consigo que não precisa participar do grupo, não há problema. Você apenas faça lá a orientação do aplicativo saindo do grupo, né?
Agora, todavia, também isso nos isenta da responsabilidade de ter que estar informando pessoa por pessoa, porque o propósito é facilitar, né? Então, quem desejar sair, de certa forma, também está nos isentando da responsabilidade de ter que estar avisando a parte a respeito dos trabalhos do setor, do ministério ou da congregação. Até aqui, ok, meus amados irmãos, né, a explicação a respeito da criação deste grupo e o porquê os irmãos já estão aí inclusos no grupo, tendo total liberdade de não permanecer, se assim desejar. Quais são as finalidades do grupo? Nós pensamos aqui, meus amados irmãos, que primeiro é mantermos contatos uns com os outros. Nós estamos acostumados a chegar na congregação, abraçar, conversar, termina o culto ali, a gente conversa, cultuamos junto, e neste momento nós não podemos fazer isto. Mas a nossa finalidade é criar este grupo para manter a nossa unidade, a nossa união, o nosso vínculo uns com os outros. Então nós criamos este grupo nesse sentido, também para transmitir os avisos aos irmãos, né? Agora centralizados neste grupo, não havendo necessidade de repassar aos outros grupos, transmitirmos aqui os avisos relacionados ao nosso ministério. Diariamente o pastor tem nos informado a respeito de agendas do ministério, dos cultos online, dos trabalhos, né? Dos compromissos da igreja. Então nós estaremos transmitindo aos irmãos a partir daqui. Estaremos transmitindo aos irmãos também os links, né, para que os irmãos acessem os cultos, como nós tivemos hoje pela manhã a Escola Bíblica Dominical, ministrada pelo pastor João Paulo. Foi muito bom a Escola Dominical quem acompanhou. Então nós teremos também aqui neste grupo, direcionando links para os irmãos acessarem os cultos. Logo mais às 18 horas, na noite de hoje, domingo, né, nós teremos o nosso culto na nossa sede. Cada um dos irmãos deverão acessar e cultuar a Deus em casa com a sua família, né? Também este grupo será para divulgar também avisos das autoridades. Todavia, meus amados irmãos, isto será feito pelos administradores do grupo, né? Mais para frente eu vou falar sobre postagens no grupo. Então, eu quero dizer aos irmãos, nós transmitiremos avisos do setor, do ministério, da congregação. Nós transmitiremos alguns avisos das autoridades que nós temos no nosso país, né? Nós estaremos atentos a isso para manter os irmãos informados, né? E também, de certa forma, mantermos a nossa atividade congregacional, nossa igreja local. De que forma nós vamos fazer isso? Nós estamos pensando como faríamos isso, né? Já que nós não estamos próximos uns dos outros, como faríamos? Então eu pensando aqui, nós estamos elaborando junto com os demais irmãos, nós trazermos aos irmãos palavras diárias, postarmos neste grupo palavras diárias. Então a minha ideia é escalar todos os dias um obreiro para que traga uma palavra de reflexão, uma mensagem da parte do Senhor, uma palavra de uns 20 minutos, né, direcionada à igreja do Vila Flórida, para ser publicada neste grupo. Todavia, a pessoa escalada, o obreiro, o irmão, a irmã escalada, fará isso gravando, como eu estou gravando aqui agora na minha casa, fará isso gravando na sua casa, e enviará isso ao administrador do grupo em particular. Então, em particular, os administradores vão receber essa mensagem gravada e vão depois postar no grupo. Então, nós teremos irmãos escalados aqui, lógico, quem desejar participar estará escalado para poder estar ministrando uma palavra diária aos nossos corações. Fica bem atento, irmãos, que nós não faremos isso nos horários de culto que o nosso pastor tem determinado no setor. Nos horários de culto nós estaremos cultuando a Deus no nosso setor, com a transmissão da nossa sede. Mas faremos isso ao longo do dia e nos dias que não houver transmissão
do nosso setor. Então nós teremos também, meus amados irmãos, famílias que serão escaladas para gravar o seu culto doméstico. Isso será uma coisa bem dinâmica, porque nós temos o dia todo para postar, né? Lógico que nós não vamos ficar postando toda hora, mas nós teremos ao longo do dia e da semana, nós teremos bastante coisa para postar aos irmãos relacionada à congregação. Então eu vou pedir às famílias, que eu vou escalar algumas famílias já para esta semana, estar gravando o seu culto doméstico em casa, um culto bem resumido, e enviando este culto doméstico ao administrador da página, que são 4 pessoas, e eles estarão postando na página. Nós estaremos também, irmãos, escalando irmãos, irmãs, jovens, crianças que desejam louvar ao Senhor, vai gravar o seu louvor aí e vai também enviar aos administradores e eles vão postar na página. Nós pediremos a irmãos que façam uma oração gravada, né, intercedendo em favor da nossa nação, do momento que nós estamos vivendo. Então isso eu vou pedir aos irmãos que façam isso, nós vamos postar. Pedidos de orações em favor dos nossos irmãos. Quem tiver pedido de oração, irmãos, também eu vou pedir aos irmãos, por gentileza, envie isso aos administradores. É fácil os irmãos fazer isso, tem um número dos administradores da página, pode enviar para mim o pedido de oração. O que eu peço aos irmãos é que não coloque diretamente na página, porque a gente precisa ter ali o controle de tudo que vai ser postado. Então, envia a nós estaremos postando no momento de intercessão pelos enfermos. Então, haverá um momento de intercessão pela nação, haverá um momento de intercessão pelos enfermos, né? Outros eventos, irmãos, que nós não podemos deixar de lado de maneira nenhuma, são eventos com as nossas crianças, com os nossos pré-adolescentes, com os nossos jovens. Então, esses precisam estar também ativos na congregação. Então nós vamos conversar com a liderança destes grupos também, para que eles elaborem aí algum trabalho para ser direcionado. Enfim, meus amados, haverá sempre alguém aqui dando uma palavra, um líder falando ao seu grupo, falando à igreja, incentivando a igreja, mostrando como está fazendo, né? É uma maneira de nós cultuarmos a Deus, uma maneira de nós estarmos próximos. Dentro de tudo isso que nós estamos falando aos irmãos, eu quero somente ressaltar novamente. Os irmãos serão escalados, farão a gravação e enviarão a nós. E nós postaremos no grupo. Se o irmão não desejar fazer, pastor, eu não quero participar, eu acho que eu tenho vergonha, ou eu não consigo, eu acho que não fica bem, eu só quero ouvir, eu só quero aprender. Ok, nós vamos agradecer, né? Então, isso tem que ser da vontade de cada um dos irmãos. Então, existem outras questões, nós vamos melhorando ao longo do tempo, né? E isso. Nós pedimos aos irmãos que nós temos a nossa página no Facebook, ela também vai entrar em ação, se atualizar, e nós vamos então passar a dar aos irmãos aí várias opções de nós cultuarmos ao Senhor Deus. Neste momento, meus amados irmãos, nós faremos tudo gravado, porque para nós tudo é novo. Daqui a alguns dias, talvez, na página da igreja no Facebook, nós faremos algumas transmissões ao vivo, né? Então já amanhã nós vamos começar já postando aos irmãos que estiverem neste grupo algumas coisas que nós já vamos trabalhar nesse sentido. Uma dúvida a ser esclarecida aqui, meus amados irmãos, é que este grupo ele é para os irmãos do Vila Flórida, aos membros e aos congregados do Vila Flórida. Ou seja, ele é para os irmãos da casa. Então não tem como nós colocarmos pessoas que não congregam conosco, porque nós vamos, em determinado momento, nós vamos tratar de assuntos concernentes ao trabalho da igreja, e por que não dizer já que trataremos sobre a necessidade do dízimo e da oferta, porque a igreja precisa manter as suas obrigações, e esses assuntos são nossos, né? Concernente ao nosso departamento, à nossa congregação.
Mas eu dou a você a seguinte ideia: quando você estiver assistindo algo que foi postado, convide a sua família, convide o seu esposo, seu filho, seu neto, seu parente mais próximo que estiver ali, ou repasse a mensagem para ele. Isso que nós pedimos, que mensagens sejam repassadas. Assuntos particulares da igreja não devem ser repassados, mas mensagens ou assistirem juntos, será também para elevo espiritual destas pessoas, e certamente Jesus pode trabalhar no coração dessas pessoas e elas aceitarem a Jesus como seu Salvador. Meus amados irmãos, eu quero aqui anunciar aos irmãos que nós conversando com os irmãos, esta necessidade que surgiu, eu pedi então que o nosso irmão Givaldo, o nosso irmão Jean e a nossa irmã Thaís me ajude na administração dessa página. Eu sou, assim, irmãos, um pouco leigo ainda desse assunto de internet, de redes sociais, Então eu pedi a esses irmãos que são mais ativos nessa área, têm mais conhecimento, e aqui já vai o meu agradecimento a estes irmãos, irmão Givaldo, irmã Thaís, irmão Jean, que prontamente se dispuseram a me ajudar nesse trabalho. Então nós estaremos fazendo esse trabalho. Peço aos irmãos que divulguem. Se por acaso ficou aí algum número de algum irmão nosso fora, se os irmãos tiverem o contato, passem para nós incluirmos estes irmãos. Ok, meus amados irmãos? Então são esses os meus avisos desta noite. Volto a repetir aos irmãos, às 18 horas, nós já temos aí nos grupos, nós já temos o link do nosso setor, será transmitido o culto ao vivo, hoje às 18 horas, reúna a sua família, cultue a Deus, tomemos cuidado com as distrações, porque neste momento que nós estamos vivendo, ao nosso redor, até mesmo dentro da nossa casa, há muitas distrações, mas tire aquele momento para cultuar a Deus, cultue ao Senhor Deus com alegria no coração, e você satisfará assim a sua alma da palavra de Deus, renovará o seu espírito, para que você tenha aí uma semana abençoada. Eu quero agora passar a palavra à irmã Luciana. Ela estará fazendo um convite especial às irmãs do Círculo de Oração, essas mulheres valorosas que têm, através das suas orações, nos sustentado na presença de Deus. Irmã Luciana. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero estar lendo aqui em Salmos de número 146, no versículo 5, que diz assim: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Irmãs, eu peço que cada uma de vocês, fique ligadinha aqui no WhatsApp, sempre cultuando a Deus em oração, porque eu sei que nós somos a coluna da igreja. Não podemos sair fora das nossas casas, mas podemos estar dentro do nosso lar, buscando e adorando a Deus. E que vocês tenham sempre Deus como seu auxílio, porque a nossa esperança está no Senhor. Que vocês venham colocar a confiança no Senhor, porque somente Ele pode fazer todas as coisas. E já quero agradecer a cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Meus amados irmãos, nós vamos fazer uma oração para encerrar, mas eu só quero fazer uma ressalva aqui, muito importante aos irmãos. Tudo que nós fazemos tem que ser com ordem e decência, O que nós estamos pedindo aos irmãos a respeito de postagens neste grupo é justificável, meus amados irmãos, porque este grupo ele tem o sentido de adorarmos o Senhor nosso Deus. Ele é um culto, ele vai ser momentos de adoração e ele vai ser momentos de avisos da nossa igreja. No entanto, não é proibido você escrever lá, que está gostando da palavra, glória a Deus, aleluia. Você pode expressar o louvor e a adoração a Deus no momento que você estiver assistindo. Você pode se expressar, Que nós pedimos que os irmãos realmente nos ajudem, é que não use esta página da igreja, para outros fins. Deixe que os administradores cuidarão dos assuntos que precisam chegar até os irmãos. Isso é importante nós conscientizarmos, principalmente para não perdermos o foco de que esta página foi criada para nós adorarmos o Senhor nosso Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos iniciando aqui, Senhor, neste momento,
um trabalho diferenciado, Deus. Uma experiência nova para todos nós. Mas o que nós queremos lhe pedir neste momento, que aonde este vídeo estiver chegando, Senhor, a tua presença possa se manifestar dentro desta casa. Coloca as tuas mãos agora sobre cada lar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, eu repreendo este mal, esta enfermidade que vem assolando as nações e que agora chegou, Senhor, no nosso país. Eu quero lhe pedir, Senhor, a tua proteção aos teus filhos, ó Deus querido, aos nossos irmãos da terceira idade.